Está no ar. Galega na Sociedade. Patrocínio Vida e Arte. Expresso Blumenau, onde rolam as melhores festas. Olha, gente, essa é uma entrevista que eu queria há muito tempo fazer, tá? Com esse casal muito querido. E aqui nós vamos começar mostrando aqui, ó, o início de tudo, ó. Essa foto, pega aqui, ó, Jandir, ó. Não é muito antiga, não. Ano de 76, é isso? 16/6/76. Seu Adalberto Bey e sua esposa Dalva, tá? E aqui eu estou hoje na casa dele para mostrar essa coleção toda, essas memórias todas que ele tem bem vivas aqui nesse espaço que está aberto, e ele vai falar sobre isso aqui. Seu Adalberto, Dalva, muito obrigada por nos receber. Nós aqui agradecemos, tanto eu como a Dalva. A gente agradece muito a honrosa participação que estamos tendo no seu programa e desejamos que a gente consiga fazer um bom programa e a gente consiga também apresentar tudo que for preciso para vocês. Dalva, eu estou maravilhada, inclusive, com as tuas habilidades que eu já te conhecia também, né? Aí, numa outra ocasião, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje nós vamos mostrar tudo isso aqui, né? Sim, que além de assistente social, eu faço trabalhos voluntários também com o grupo do Arco-Íris, da Associação Blumenauense de Deficiência Física. E ao lado do maridão aqui, sempre nessa coleção toda aqui, né? Nós dois já estamos há 36 anos, vai completar 36 anos de casamento, sempre com uma história bonita das pessoas que fazem a doação para nós, e guardando tudo com bastante carinho. Bom, eu sei que ele foi, como é que chama? Orientador na Artex, né? Orientador ocupacional foi a última função que exerci na empresa Artex e trabalhei junto com o seu Zé Eduardo, inclusive. Isso. E depois, então, na verdade, ele é o cientista social, que a sua formação também é contabilidade, o senhor já comentou sobre isso também, né? Mas e aí, como é que começou toda essa história de pesquisador? O senhor me falou já há muitos anos já, né? Sim, desde mais ou menos lá por volta de 1959, 1960, quando a minha avó, Ana Deschamps, que sou por parte de mãe Deschamps e por parte de pai seria Day, né? Ou Day. A minha avó, quando saía para visitar a sua irmã Maria, eu perguntava para ela: vó, onde é que a avó vai? Eu vou lá visitar a tia Maria. Onde é que mora a tia Maria? A tia Maria mora lá na Ponte Preta. Mas onde é que fica a Ponte Preta? Lá no Croba. Mas onde é o Croba? O Croba fica ali na rua, hoje que é a Rua Barbosa. Mas ela no Krobasbach, ela dizia. E com o tempo eu fui saber que Henrique Kroeberger que dava o nome de Krobo, o alemão. O Henrique Kroeberger foi o primeiro engenheiro doutor Blumenau que morou por essa região, já a partir de 1859 até 1914, mais ou menos, e ele deu origem a esse nome. Ele era dono dessas terras todas, então o nome Kroberbach, né? O alemão apenas transferiu para Kroba ou Krobasbach, que significa o ribeirão do Kroba. E aí começaram os questionamentos e o interesse por tudo isso, né? Por toda essa história. Toda essa história, ela tem tudo um pouquinho. Cada foto das mais de 2.000 que nós temos, eu acrescento, eu posso escrever um livro por ela. De cada foto que existe. Se a gente observar, aqui nós temos camisa do Amazonas, que outro dia entreguei uma cópia para o Museu Hering. Por quê para o Museu Hering? Entreguei para o Museu Hering porque justamente em 1955, até os anos 70, era a Hering que confeccionava as camisas de futebol. Portanto, essas variedades eu tenho aqui comigo, camisa do Zico, que está ali, autografada, né, por ele, assinada por ele, que eu recebi de Natal de presente no ano passado. Porque o senhor é vascaíno. Sou vascaíno, sim, com muito orgulho. Eu torço para 3 equipes. Eu torço para o Metropolitano, para o Vasco e também torço para o Flamengo, sim. Para ele sempre perder. O Clube Amazonas foi o primeiro clube da cidade. O primeiro clube fundado em 1919 oficialmente. Mas na realidade o Amazonas já jogava desde 1911 com o nome de Jogadores do Garcia. E jogava no pasto do Rollins,
que se estendia do Hotel Rolex, que hoje é o Grande Hotel, se estendia até hoje onde é o Cavalinho, onde era o antigo Cavalinho Branco, que é a Casa do Comércio, e ali tinha um pasto, né, onde se jogava os primeiros futebol. E a primeira partida foi em 1911, de um grupo alemães, e o grupo alemães venceu o time de Blumenau de 5-2. Olha, e falando em Amazonas, que é isso, seu Adalberto? Isso aqui é uma bandeira confeccionada na passagem do primeiro ano de aniversário oficial do Amazonas Esporte Clube, em 1920, por bordadeiras das suíças que estiveram na empresa Garcia e deixaram de presente para o Clube Amazonas. Aproxima aqui, ó, Jadir, para ver o trabalho das bordadeiras. Trabalho das bordadeiras suíças que estiveram ensinando trabalhos aqui na empresa Industrial Garcia. O senhor disse, olha, é maravilhoso, mas o senhor disse que essa aqui, esse é o avesso. E o avesso mostra chuteiras e mostra até uma trave. Toda bordada. Toda bordada. De 1920. Mas o senhor falou que essa aqui ainda é... Isso. Essa bandeira é de 1952. Ela... mais antiga. Não, aquela... Não, aquela 1952. Isso, e essa é de 1952, daí começou a ser utilizada. Essa aqui, ela tem sua importância porque todos conhecem. Quem não conhecia aquela lá, infelizmente, já faleceu. E essa aqui, ela é, sempre que falece um jogador do Amazonas, ela é levada e colocada no túmulo ainda colocada, né, no caixão do jogador de futebol. O Amazonas chegou a ter até 4.000 sócios nas épocas dos anos 50, 60 e 70. Na verdade, esse é um manto sagrado do Amazonas, essa é o Adalberto? Esse é o famoso manto sagrado do Amazonas Esporte Clube, do bairro Garcia de Blumenau. E a única que desfilou? A única que desfilou no ano de 2000, no Sesc Centenário da cidade de Blumenau. Teve gente que foi a lágrimas ao ver essa bandeira sendo desfilada. Porque é o único clube da cidade dos antigos que tem ainda a bandeira original. Aliás, aquela bandeira de 1920, essa bandeira, eu já procurei em todos os clubes do Brasil mais antigos, anterior a 1911, nenhum clube tem a sua bandeira oficial. Então, provavelmente é a bandeira mais antiga de clubes do Brasil. E não é só pelos olhos que a gente enxerga. Então, eu prefiro dizer que eu enxergo muito bem e de outra maneira. Isso é uma lição de vida, gente. E desde criança também, eu fui ensinado pelos meus pais, Nicolau e Augusta Dai, a valorizar a vida. Ou seja, eu ajudava a serrar lenha para meu pai, eu ajudava a capinar ao redor de casa, ajudava a recolher os ovos das galinhas. Eu fazia todo o trabalho doméstico e com muita, juntamente com a minha irmã também, Doris, fazia todo esse trabalho com muita vontade. Inclusive, meu pai procurava valorizar, digamos assim, eu tinha um caderninho onde eu anotava o tempo que eu fazia os trabalhos para ele, e como eu aprendi a ter muita ética com ele, eu anotava tudo certinho. Trabalhei tantas horas e ele me pagava, digamos, alguns centavos. E no final de semana eu poderia ir ao Cine Garcia e assistir os belos filmes, e depois ainda sobrava uns troquinhos para tomar um sorvete, né? Então era já valorizado e aprender desde criança a dar valor ao dinheiro, ou seja, conquistar o meu dinheiro, não só ganhar a mesada, mas sim pelo meu trabalho. E algumas pessoas vão pensar assim: mas o pai dele já fazia ele como escravo. Nunca. Eu só tenho a agradecer isso. Nada. Não era nada de escravo. Se ele não me desse aqueles trocadinhos em troca para eu poder ir ao cinema, eu tenho certeza que ele daria da mesma forma. Mas eu queria ajudá-lo, para que quando ele chegasse em casa, eu poder mostrar para ele esse trabalho. Agora, os trabalhos comunitários. Os trabalhos comunitários, então, começou dessa maneira. E depois foi se acentuando. Joguei muito futebol. E depois voltei a atuar na Associação de Moradores, que sou um dos atuais fundadores e sou presidente da Associação Metajoá, presidente de honra da Associação Metajoá, que aqui é a Rua Emílio Talma, Júlio Aiden e arredores da associação, onde entre as maiores conquistas foram a abertura e pavimentação das ruas Emílio Talma, Júlio Aiden e arredores da Associação Artex, e para culminar, o ambulatório Geraldo Garcia, que foi o nosso maior sonho. Quantos anos mesmo de casado fazer os cálculos? 35 anos e 7 meses. Oh, beleza, né?
E a gente começou a namorar 3 anos, Três fez anos. 3 anos de namoro, a gente casou também. Então, daí eu estava olhando agora, o seu Adalberto me mostrou lá o monitor, né, o computador local dele de trabalho, os arquivos todos, dá para passar assim dias e dias, né? Arquivo, de repente até mês para conhecer tudo, né? Esse arquivo todo, esses arquivos todos que tem. A Dalva sempre está junto para lhe ajudar. Se não fosse ela, eu não teria desistido pelo caminho. Aí o senhor tem uma filha também que é formada em... Outras 2 filhas fantásticas, uma que é jornalista em Florianópolis e a outra que também está bem encaminhada na vida, né, que é a Vanessa, que também nos auxilia muito. Se não fosse o apoio da família e da Luiziana, que com o trabalho jornalístico dela, faz com que a gente cada vez cresça mais, cada vez apareça mais. Ela é uma estimuladora mais do que 100%, por isso que nós temos esse, digamos, essa retaguarda. Ela nos protege. Aquele que moe carne, isso é de 1930 e pouco. Eu ajudava a minha avó a moer carne, e além de moer carne, nós fazíamos aqueles tradicionais docinhos de Natal. Uma beleza. Esse seria um rádio da época que foi feito no Roberto Carlos, nos anos 70, e olha só. Funciona, gente! Gente, funcionando. Tudo estudado pelas crianças, né? Aqui tem um outro radinho de pilha. Isso. Esse rádio eu diria que é o melhor que nós temos aqui, de 1962, até porque ele pega muito melhor que os rádios atuais. Olha o som dele. Som fantástico. Fantástico. Fantástico, que é da marca Sharp. Eu ganhei, nós tínhamos também, mas nós perdemos pela enchente, e eu ganhei já faz alguns anos de uma item, né, que nos presenteou com esse rádio. Essa máquina aqui, ó. Tem uma história essa máquina. Essa máquina digital, essa máquina, tantas que tem lá, depois a senhora vai mostrar, mas essa, em princípio, eu gostaria de frisar que ganhei do seu Alfredo Gonçalves, da sua esposa Gisela, porque ela é do tempo daquela... Olha o passarinho, e ela vai também, eu poderia ter deixado... É um tripé? Um tripé, exatamente. E essa máquina, que eu disse, ela provavelmente bateu aquelas fotos de 1936 da Artex, 1937, 1938 e outras tantas centenas e centenas que eu tenho da empresa industrial Garcia, porque ele trabalhou lá 30 anos. Então, ele comprou essa máquina na Alemanha em 1927 e foi trabalhar na empresa Garcia, já trabalhava lá e aí ele veio fundar a Artex em 1936, que é o Otto Huber, que ele fundou juntamente com Max Rodolfo Winch, com Albert Imich e o Teófilo Bernardo Zadroin, que não entendia tecnicamente de fiação e tecelagem. Ele foi na empresa Garcia, que já era a empresa mais antiga de Blumenau, no ramo têxtil. Ele foi justamente lá pegar os profissionais principais da empresa para formar uma empresa. Óbvio. E essa é aquela, como o senhor Alberto falou, olha o passarinho, toalha bom dia, mas aqui tem outras toalhas, tem uns panos de copo, umas toalhas aqui, algumas com etiqueta. Como é que é essa história de etiqueta, seu Alberto? Sim. Primeiro nós estamos boa tarde, mas ela sempre é como bom dia. A toalha mais famosa dos anos 30, 40 e 50 vendida no Brasil. Era uma toalha que enxugava muito bem, porém de preço, de custo baixo. E essas toalhas, ou então guardanapos, que estão aqui com etiqueta, a história dela é a seguinte. As moças que sempre faziam o seu enxoval, antigamente se fazia enxoval, elas guardavam, faziam o seu enxoval e não conseguiam fazer casamento, né? Não conseguiam utilizar, não casavam, e muitas delas ainda estão solteiras hoje por algum tipo de desilusão, e me transferiram essas toalhas para que hoje eu tenha esse acervo. É mesmo. Né? Então ela tem essa história. Pode ver que se fosse lavada, a etiqueta não estaria aí, que serve de papel. Exatamente, tem uso mesmo, né? Mas aqui eu quero mostrar, Jadir, olha. Aliás, eu quero mostrar tanta coisa. Vem cá, Jadir. Esse aqui, ó, isso é de uma confeitaria, né? Isso. A confeitaria Tenges, que foi muito famosa dos anos 40 até os anos 70 em Blumenau. Era tradicional, fazia coisas deliciosas.
E o seu Werner Tenges nos presenteou com essa raridade aí, que é anterior aos anos 70. Anterior aos anos 70. Certo, agora vamos aqui nessas gavetas, que eu quero mexer na sua gaveta aqui, ó. Aqui nós viemos aqui mais recentemente um celular daquele tijolão, né? Quem já não teve um desse aqui, né? Olha, tá aqui. Bibloquê, olha aqui, ó. Olha, eu era craque nisso. Hoje em dia, com certeza, eu perdi a prática. Não vou fazer a demonstração aqui, não. Aqui, ó, peão, olha. Esse eu tenho peões aqui de 1960 também, 61. As caixinhas, 100 anos da Hering. Aqui o estilingue, uma xícara antiga aqui. Aliás, peças assim de várias... Os bottoms aqui. Essa peça é raríssima, é da Suíça, e era o terror da mulherada e do pessoal que trabalhava na fiação e tecelagem, porque ia medir a eficiência. É um cronômetro, exatamente. Olha, gente, os rádios todos funcionando. Todos funcionando. Rádio sempre, rádio... Esse aqui é na época que só existiam poucas emissoras, rádio baquelite anterior ao plástico, e ele está o nome das emissoras, porque existiam poucas emissoras. Tem mesmo ali, gente, olha, Londres, Vaticano, Bombay, meu Deus, tem todos os nomes. 8412, 8795. E as pessoas, o príncipe, né, que chama, eles vão dizer, mas é muito pesado, para passar era ruim. Não, ele estando em cima da roupa, ele vai deslizar muito facilmente. E ele funciona perfeitamente, tem um cabo para funcionar. E é elétrico, né? É elétrico e é alemão, né? Semelhante àquele de brasa, só que esse é elétrico. Exatamente, isso. A Colinas, a tradicional Colinas. Eu venho do Pedro Prim, meu amigo Pedro Prim. E essa máquina aqui eu tenho dito que é a máquina mais nova que eu tenho de 1927, porque ela funciona perfeitamente, né, com toda a qualidade. Observa-se que é manual, né? Lá tem as coleções de Mickey, Zorro, Tarzan, revista do esporte de antigamente, nos cartazes ali tem a empresa Garcia, tem até aquela, tá vendo aquele rolo no meio lá? Aquilo é justamente aquelas para rodar as fitas. Para rodar a fita. Isso, exatamente. Mas Adalberto Day, quem não conhece, cientista social, historiador não, pesquisador da história, né? Pesquisador da história. Na verdade, esse espaço todo aqui está aberto para quem quiser trabalhar com pesquisa. Tem o seu site, tem blog agora. Como é que as pessoas podem fazer esse contato, né? Colocando no Google Adalberto Day, vai aparecer umas 400 páginas falando do meu trabalho. Os trabalhos também da Dalva, né? Que a Dalva faz trabalho aqui para as entidades, né? Para mulheres. Além do trabalho de assistência social, muito participa, né? Como você já nas feiras, quanto a gente batalha para o próprio associado participar e fazer esse trabalho para ter seu ganho, né? A entidade dá todo o trabalho, o material, e eles produzem os trabalhos. Então, participamos da Casa da Amizade, Feira da Amizade, de Natal, agora da Páscoa que está chegando, né? E a partir do dia 11 de fevereiro a gente abre a entidade e todos os associados começam a fazer seus trabalhos. Isso. Olha, gente, foi muito bom estar aqui e iniciar esse nosso programa, esse dia no Galega na Sociedade, diretamente dessa residência, assim, com esse casal maravilhoso. Muito obrigada por vocês, por nos receber. Seu Adalberto, quero ter essa oportunidade de repente, falar mais sobre esse seu trabalho e coloco, então, à disposição. Eu que fico orgulhoso, nós ficamos orgulhosos, eu e a Dalva, de poder participar da Galega na Sociedade. E a gente tem já feito vários trabalhos na Galega, e principalmente com o Pimpão, né, que tem nos dado todo o apoio necessário, né, e todos da Galega para nós. Nós somos muito bairristas, portanto a Galega é a primeira que nós sintonizamos. É a nossa imagem da cidade, né? Vai que vai casar com a Morena, né? Então, mas é isso aí, gente. Galega na Sociedade, diretamente da residência do Adalberto e da Dalva, para você.